Está no ar o programa Informe Saúde, o programa que cuida da sua saúde com informação. E hoje um programa muito especial, onde nós vamos abordar um tema que é muito importante. Vamos falar sobre o Outubro Rosa, um movimento que começou lá em 1992 nos Estados Unidos e a partir de 2002 chegou aqui no Brasil, conscientizando, ampliando o conhecimento, ampliando as possibilidades de prevenção, de tratamento e conscientizando as pessoas sobre a importância de se autoconhecer, de se autotocar e de falar um pouco mais de forma aberta sobre o câncer de mama. E para isso, hoje eu estou recebendo duas convidadas muito especiais, já conhecidas aqui na nossa cidade, a Lorena e a Mirielle. Muito prazer, sejam bem-vindas. Obrigada por aceitar nosso convite, né? As meninas que estão sempre por aí fazendo palestra, dando os testemunhos, né? Que são dois exemplos aí de superação, de determinação e de vitória, né? De força, sim, acima de tudo, trazendo sempre essa esperança para as pessoas que também estão passando ou que passaram, né, por essa doença, por esse problema, mostrando que existe sim como superar tudo isso, né? Com certeza. Obrigada, viu, meninas? Nós te agradecemos. Bom, e para começar, eu queria falar a respeito dos dados, né? O câncer de mama, agora em 2025, ele cresceu e são quase 73 mil casos de câncer de mama, sendo que a maior concentração está no sudeste do Brasil. E isso talvez por uma facilidade maior, né, em realizar os exames em detecção. Então, algo que a gente precisa conversar sobre a possibilidade dessa expansão aí para todo o território nacional, né, de se descobrir isso quanto antes. Então, os exames são muito importantes, a prevenção ela é de extrema importância, fazer o autoexame é muito importante, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui hoje, e eu quero que as meninas contem um pouquinho para nós, né, sobre todo o processo que elas viveram, sobre a história de vida delas, porque eu tenho certeza que tem muitas lições aqui para a gente aprender hoje com elas, né? Então, eu queria que vocês se apresentassem, tá? Então, meu nome é Mirielle, né? Eu sou casada, tenho um filho de 8 anos, sou nutricionista de formação e hoje eu trabalho com as crianças, né, e as gestantes, sou materno infantil, me pós-graduei depois que me formei, atendo em consultório. E tenho 44 anos, né? Eu descobri o câncer de mama há 3 anos e eu estava com 41 anos. Sou daqui mesmo, da cidade de Formiga, embora eu fiquei 10 anos fora daqui, mas eu retornei desde 2018 que eu retornei aqui na cidade. Bom, eu sou a Lorena, eu trabalho na Vale d'Ouro, eu sou casada, tenho um filho de 8 anos, e descobri o câncer tem 2 anos, em 2023. E como que foi esse? 41 anos. E olha só, coincidência, será, hein? Uai, 8 anos, um filho, 8 anos. Tá vendo? Eu falo que o universo vai conspirando para as coisas acontecerem e reunir as pessoas, hein? Com certeza. E como que foi esse momento? Conta um pouquinho pra gente. Como que foi o momento do diagnóstico? O que te fez, né, procurar pelo atendimento? Uhum. Como que foi? Conta pra nós. Então, eu percebi um caroço na mama esquerda, né? Ao palpar mesmo. Não era, assim, algo que foi difícil perceber, porque quando eu palpei, ele já estava em um tamanho, porque ele estava muito próximo à pele da mama, não foi lá atrás da mama, foi bem à frente aqui. Então, só de passar a mão, eu já percebi. Então, logo eu fui procurar o ginecologista, né? Eu procurei aqui em Formiga mesmo, o Dr. Carlos Eduardo me atendeu prontamente, né? Até o médico que me acompanha até hoje. Então, eu fui, aí a gente realizou um ultrassom, depois a gente foi para uma biópsia, e aí na biópsia foi constatado, né? Que era um câncer, e depois daí foram só exames, né? Para poder descobrir o tipo, para poder descobrir o que seria o melhor tratamento, se era a cirurgia primeiro, se era a quimioterapia primeiro, né? No meu caso foi a quimioterapia primeiro, então depois eu fiz a cirurgia,
Mas foi assim, eu recebi o diagnóstico, porque assim, na verdade era um nódulo, né, palpável, e de qualquer forma ele não me adiantou nada, né, mas naquele momento eu sei que ele já sabia, porque depois ele me contou, por causa do formato do nódulo, eles já conhecem. Mas ele quis, né, aguardar mesmo o resultado do exame para poder falar tudo certinho. Mas assim, eu abri o exame, eu estava dentro do carro no trânsito, porque eu recebi logo uma mensagem no WhatsApp do laboratório. Então eu estava buscando meu filho na escola, meu marido do lado, indo viajar nas próximas horas e ficar tipo uma semana longe. Eu falei, não, vai, e a partir dali eu me peguei a Deus, a qual eu não larguei a mão dele até hoje, né? Mas foi assim, né? Foi um susto muito grande, a ficha da gente demora mesmo a cair, mas Deus vai nos sustentando, né, todos os dias. Bom, no meu caso, minha mãe já tinha dado câncer, né? Na época, era 15 anos atrás. Então, eu sempre acompanhava, né? O doutor Ramil, que era meu ginecologista. Aí, com os 35 anos, eu comecei a fazer a mamografia. Aí, em dezembro de 2022, eu senti uma dorzinha na minha mama. Mas dorzinha assim, doía, parava. E em janeiro de 2023, eu, né, conversando com as meninas, não, vai, procura, né, porque em junho do ano anterior eu já tinha feito mamografia e não deu nada. Aí eu fui no doutor Amil, até cheguei no doutor Uramil, né, ele virou e falou assim, o que você tá fazendo aqui? Porque só tem 6 meses, né, que você está aqui. Aí ele fez o exame de toque, virou e falou assim, Lorena, não estou vendo, não sentindo nada. Mas pelo seu caso, vamos fazer um ultrassom para a gente saber, né, se tem alguma coisa. Aí no ultrassom já deu, né, o nódulozinho muito pequeno, atrás do músculo, 4 milímetros que foi. Não dava assim, não ia sentir. Se Deus, né, a gente fala que são, como se diz, sinais de Deus, tivesse mandado essa dor, eu não ia ver tão rápido. Aí foi isso, aí eu descobri, ele me levou pro Dr. Carlos, e aí decidiu tirar, o meu foi o inverso da Mi. Eu tirei, né, na verdade eu tirei as 2 mamas, na outra não tinha nada, mas eu tirei, aí coloquei prótese e tava só em uma. Muito no começo, o Dr. Carlos sempre fala, isso foi um milagre, porque do jeito que foi, câncer não dói. Né? Eu lembro o ano passado, nós fizemos um evento na clínica e a Lorena mandou para nós o depoimento dela e isso marcou muito, essa palavra, câncer não dói, câncer não dói. Então, assim, realmente, são sinais que Deus envia, porque caso contrário, quando fosse descobrir, né, talvez já estaria num estágio mais avançado, isso, né, então, olha para você ver como que as coisas vão se encaminhando. Né? A gente tem que perceber, né, o nosso corpo, que o nosso corpo, ele fala pra gente. Eu acho isso muito importante, Lorena, porque a gente fala muito sobre a necessidade dos exames, e essa necessidade, ela é real. Sim. Só que a gente precisa deixar algumas coisas claras também. A mamografia, ela não é um exame de diagnóstico, ela não é um exame preventivo, na verdade. Ela é um exame de diagnóstico, né? Sim. Então, a prevenção não é fazer mamografia. Ela deve ser feita porque a gente tem que acompanhar. Mas eu acho que a maior prevenção é se conhecer, né? É conhecer o nosso corpo, é perceber os sintomas, é observar as mudanças que estão acontecendo, né? No nosso organismo como um todo, né? Conseguir entender isso, eu acho que faz toda a diferença. Porque os exames, eles vão diagnosticar quando já tem algo ali, quando tem uma lesão presente. Tem um detalhe muito importante que eu perdi minha mãe em 2022, em fevereiro, de câncer. Não foi de mama, mas foi de câncer. Então, e você já tinha tido Não diagnóstico? Não tinha. Então eu perdi ela em fevereiro. Até eu vim aqui para Formiga para cuidar dela, né, na época. E quando foi em abril, eu fiz os exames que o médico pediu para fazer. Eu falei assim, olha, agora que eu quero fazer um check-up, né? Em você e na família toda também, no meu irmão. E eu fiz uma mamografia e minha mamografia também não apareceu nada, isso em abril de 2022. Porque minha mama é muito densa, era muito densa, que hoje eu não tenho mama mais, também eu tirei as 2. E aí,
Então, aí ele falou assim, o doutor Carlos até falou, não, você vai fazer uma ressonância. E na ressonância, em abril, não deu nada. Nada. E eu fui descobrir esse nódulo em julho. Abril, maio, junho e julho, 3 meses depois. Aí já era palpável. Já. Olha para vocês verem. Tá vendo? Mas assim, talvez se eu não passasse a mão, Exatamente. não é que a gente ficar procurando, mas a gente tem que certificar que não tem nada. Exatamente. É um outro olhar, né? Sim. Então, assim, se eu não apalpasse, eu confiasse naquele exame e simplesmente descansasse, talvez eu teria descoberto isso, estava maior. E a gente sabe que quanto mais rápido descobrir, a chance, né, aumenta de cura. Então, assim, em abril não tinha nada, em julho eu já tinha um nódulo palpável. Então, realmente é muito importante a gente se conhecer, a gente ter os exames em dia, sim, mas a gente tem esse olhar mais amplo pro nosso corpo. Até porque se a gente for pensar, né, o que é preconizado? Que se faça a mamografia uma vez por ano, né? Olha para você ver, em quantos meses? 3 meses apenas, uma mudança de quadro muito grande, né? Então, realmente é muito importante. O meu também acho que foi isso. É muito rápido, é muito rápido. Em fevereiro, em janeiro eu descobri. É muito E rápido. hoje, eu pesquisando, lendo um pouco a respeito do assunto, né, vendo nos nossos órgãos federais, como que está o andamento de tudo isso, né, eu vi que o SUS agora preconiza que as mulheres tenham atendimento em no máximo 60 dias após o diagnóstico. Mas se a gente for pensar, 60 dias é muita coisa, né, é muito tempo ainda. Então, assim, dependendo do estágio, da localização que tá, né, um tumor mais próximo da axila, onde a gente tem muito gânglio, então a gente, né, um risco ainda muito aumentado. Então, acho que por isso o número tão grande de casos e o número ainda tão grande de mortalidade, né? O câncer de mama, ele é o câncer que mais acomete mulheres, ele só fica atrás do câncer de pele, né? Então, assim, se a gente for olhar dados, é assustador quando a gente vê isso, porque a gente tem muitos meios aí de análise, né? Mas até onde que eles estão, não são seguros, né, mas esses prazos, então acho que essa questão do toque, ela é fundamental. Com certeza. Acho que isso precisa ser muito frisado, né, as pessoas precisam aprender a se tocar, né, a se conhecer, a perceber aquilo que está diferente. Bom, e o que mudou depois desse diagnóstico? Como que ficou a vida depois dele? Então, Arielle, eu sempre falei assim, que eu não queria uma vida em torno de um diagnóstico de uma doença, né? Eu sempre olhei assim, eu tenho que me tratar, eu tenho algo, tem que ser tratável, né? Mas paralelo a isso, a minha vida, eu quis continuar dentro do possível, né? Então eu continuei a trabalhar, continuei a fazer as minhas coisas, cuidar da minha família, né? Com as limitações e tudo, às vezes, porque foram diversas cirurgias, né? Eu fiz uma cirurgia, antes da quimioterapia, eu retirei uma parte dele para depois retirar a mama toda, então a gente acaba ficando de repouso e tudo, mas depois desse diagnóstico a gente fica assim, acho que mais grata ainda aquilo do mais simples que a vida pode nos dar, né? Então, a cada amanhecer, a cada amigo que você tem, a cada gesto, né, da sua família, cada as coisas simples, que é de olhar para um céu, ver um mar, ter um alimento ali na sua mesa, você poder estar aqui testemunhando, isso tudo é motivo da gente agradecer, né? E assim, aquelas coisas que a gente tem, né, dos projetos que a gente tem, da vontade que a gente tem, não que eu não tenha vontade de fazer coisas, né, eu tenho vontade, né, mas antes da minha vontade, eu entrego na vontade de Deus, né, então Ele que vai direcionar a minha vida. Então, se der algo errado do projeto que eu alinhei isso, a gente não tem mais a tendência de reclamar e achar ruim com aquilo. Então, isso mudou muito. E a forma de ver a vida assim, de viver assim, fica mais leve. Então, isso é uma das coisas que mudou muito e que trouxe mais leveza para a minha vida. Essa questão de agradecer mais e a questão também dessa aceitabilidade, né? Das coisas não saírem do jeito que a gente planeja às vezes, né? Porque a gente sabe que tudo está nas mãos dele. Quem foi seu maior apoio, Lorena?
Quem teve ali segurando sua mão? Minha mãe, meu marido, meu filho e minha sogra. E acho que é muito importante ter essa rede de apoio, né? É. Ter as pessoas ali do lado. É. Bom, tá. Diagnóstico dado, né? Hora de olhar para frente e de ver os próximos passos. E aí vem todo esse processo, cirurgia, químio, rádio, né? Como que foi passar por esse processo? Bom, no meu caso, eu acho que eu tive uma aceitação mais fácil, entendeu? Eu ergui a cabeça, né, e fui a fundo. Como eu fiquei um pouco forte, eu acho que para mim, né, acho que pesou foi depois. Né? Acho que depois que tudo passa, você vai assim, ufa, a adrenalina passou. acaba? Aí acho que vem, né, a pressão de tudo, até mesmo o medo de voltar novamente, né, e tudo. E é tudo que a Mi falou, que a gente, por mais que a gente a gente passou aquele processo, aquele medo, a gente tem que agarrar com Deus. E aí você vai vendo tanto que é mais tranquilo depois, as coisas boas da vida. Você vê um passarinho, né, Mi? Você vê seu filho ali no outro dia. Então, assim, foi pesado, né? Independente de ter sido antes ou depois, foi pesado. Com certeza. Né? Eu falo que... Eu falo nada, né? Porque só quem passou e viveu, né, todo o processo é que pode falar sobre isso, mas eu acho que o receio do que vai acontecer depois, do que vem depois, ele é muito grande, né? Bom, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para conhecer um pouco mais da história da Lorena e da Mirelle, que está aqui hoje com a gente, falando sobre esse tema tão importante que é o Outubro Rosa, que é a prevenção, a conscientização em relação ao câncer de mama. Você já conhece a central de agendamentos do Convênio Mais Saúde? Agendar suas consultas nunca foi tão fácil e rápido. Com apenas um contato, nossa equipe cuida de tudo para você. Solicite sua consulta, exame ou procedimento e os especialistas do Mais Saúde encontrarão o melhor para você, enviando todos os detalhes diretamente. Você receberá a confirmação completa com local, horário e valor, tudo para sua comodidade. Na hora da consulta, basta apresentar a guia de autorização. Simples, rápido e sem complicações. Convênio Mais Saúde, Central de Agendamentos. Agende, confirme e vá tranquilo. Entre em contato com o Mais Saúde agora mesmo. Sem tempo para acompanhar todas as notícias? Então o Boletim Informe é para você. Todos os dias, às 18 horas, no Instagram do Informe Centro-Oeste, você acompanha todas as principais notícias do dia de Formiga e região. Não perca tempo procurando informação. Acesse @Informe Centro-Oeste. O Boletim Informe traz tudo o que você precisa saber de forma rápida e objetiva. Então, já sabe, todos os dias, às 18 horas, tem informação completa em 2 minutos. Boletim Informe é para você que não tem tempo a perder. Bom, estamos de volta e nós vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. E eu queria saber agora, qual foi o momento mais difícil? Arielle, tem gente que ainda me pergunta, né? Essas quimioterapias foram muito pesadas, o processo da rádio, da cirurgia, o processo de cair os cabelos, ficar careca, a cirurgia em si, retirada de mama. Hoje eu falo que esse processo não foi o mais difícil, né? Eu vou te falar uma coisa, foi o mais tranquilo, né? Porque enquanto a gente está ali, não sei se para a Lorena também, mas nas químios, graças a Deus a gente teve... A Lorena tratou na mesma clínica que eu tratei, então assim, a gente teve uma equipe muito boa para poder nos auxiliar, isso foi de extrema importância, a gente não pode deixar de falar isso porque isso contou muito, as meninas muito carinhosas, os médicos, então assim, isso conta demais que acaba que torna um pouco mais leve.
Mas não foi o mais difícil, não. O mais difícil é o pós. É o pós, né? Eu não sei se você sabe, acho que não, né? Eu fiz uns exames, né? Desde então a gente tem que ficar fazendo exames periódicos, né? Tomografia e ressonância, até mesmo para poder ver como que tá. Mas desde quando eu terminei o meu tratamento, eu venho fazendo tomografias e acompanhando os nódulos no pulmão, né? Então, depois de diversos exames, a gente constatou ainda um nódulo no pulmão que tem que ser tratado, sabe? Então, é o mesmo tipo. Então, assim, minha luta não acabou, eu ainda estou aqui. Então, esse momento para mim está sendo o mais difícil do que quando eu tratei o câncer na mama, né? Porque o que acontece? Como é o mesmo, eu não tenho mais que fazer quimioterapias, porque a quimioterapia que eu fiz já foi feita. Então, hoje eu tomo medicamento todos os dias, oral. São 3 comprimidos e é tratamento para o resto da vida. Uma injeção a cada 21 dias, porque como ele é o estrogênio positivo, então eu tenho que bloquear todos os meus hormônios, né? Então aí vem os efeitos colaterais que toda uma falta de hormônio num corpo feminino vem. Então eu tomo as injeções a cada 28 lá em Divinópolis e tomo esse medicamento para a gente controlar esse nódulo que está no pulmão. Um nódulo muito pequeno, é coisa assim de 3 milímetros, são vários, são uns 3 ou 4 minúsculos, é tão pequeno que não tem como operar. E aí eu tomo esse medicamento. Então, como que a gente não confia, né, num momento desse? Porque eu não tenho por onde eu ter outra atitude, assim, né? Não tem como eu ter um outro olhar, a não ser confiança. Então, eu tive que respirar, reerguer e seguir em frente, né? Se é para passar, então vamos passar. Né? Graças a Deus, Deus me dá muita serenidade, me dá muita força, né? Eu não deixo de fazer meus projetos, meu consultório, graças a Deus, eu consigo andar com ele, estou com nova clínica, estou, né, fazendo o consultório tudo do jeitinho que eu quero, com móveis, tudo voltado para criança, então isso me ajuda muito a caminhar. E passar esse tempo, esse período, fala, tô viva, né? Porque enquanto a gente está na família, está trabalhando, então acaba que isso, ocupando a cabeça, fica mais fácil. Né? E eu acho que falar sobre isso também, porque quando se fala câncer, vem a morte ali. E na verdade, não tá viva, é sobre vida. Claro, né? claro. E não é sobre um tumor, é sobre uma pessoa. Claro. Né? Então acho que o olhar ele tem que ser para a pessoa, pela pessoa, e não por aquilo que está ali, porque, né, eu falo que tem coisas na vida da gente que tudo tem sentido, algum sentido tem, algum aprendizado, né? Deus a gente não faz nada à toa. Não faz. E Ele põe nas pessoas fortes, e as pessoas que vão certas. São as pessoas certas, né? E, então, assim, tudo tem propósito, tudo tem um aprendizado para ser tirado ali, né, por trás de tudo isso. E eu falo muito isso, Deus derrama vida sobre a gente, né? Então, por que não acreditar nisso? Claro, a gente tem que ter muita fé, e fé grande, né? E tem dias que realmente, né, a gente tem que pisar em águas, quando chega no momento que eu tenho que fazer as tomografias de novo, porque hoje eu tô repetindo de 3 em 3 meses, né? Mas graças a Deus, as últimas, a gente teve um ótimo resultado, os nódulos diminuíram, e eu me agarro a isso, né? Que ele vai diminuir tanto, vai diminuir tanto que até sumir. Por que eu não vou me agarrar a isso? Claro. É claro que eu vou me agarrar. Se tem medicamento para isso, possibilidade, então vamos seguindo em frente. Então aí a gente vai criando força, vai aumentando cada vez mais a fé e a gente vai seguindo. Isso aí. Agora eu vou fazer uma pergunta que eu acho que todo mundo gostaria de saber, porque é onde mexe na autoestima. Como foi ficar careca? Bom, posso ser muito sincera? Com certeza. Não me afetou. Não me afetou. Quem cortou meu cabelo foi meu filho e meu marido, lá na minha casa. Não derramei nenhuma lágrima, porque tinha que acontecer. Eu acho que foi pior você passar a mão e sair aquela tufa. Acho que aquilo lá já estava me deprimindo.
Aí o cabelo ficava, né, muito lambido, muito feio, porque você não podia pentear, porque senão saía aquela tufa. E ver aquele monte de cabelo foi pior. Agora, raspar e ficar careca não foi o problema. Volta, olha o tamanho, né, Mi? Olha, nós estamos com os cabelos mais grandes. Né? A mulher tem muito isso, né, do cabelo. Então, eu tenho uma amiga que passou pelo processo, né? Ela teve um tumor na região próxima ao olho. Ela teve que fazer químio, teve que fazer rádio, a preocupação era muito grande em torno disso, né? Ai, meu cabelo. Não caiu um fio de cabelo, você acredita? Eu falei, você ficou tão agarrada nesse cabelo que ele não caiu. E Arielle, eu fiquei tão preocupada que a Mi sabe, que eu ficava mais preocupada com o meu filho em me ver careca do que eu mesma. Eu acho que se fosse só a gente, tava, assim, era muito mais tranquilo. E eu pedia, Nossa Senhora, aí a Mi até me emprestou, você lembra? Ela me emprestou as touquinhas, né, os turbantes dela, que aí eu comecei a colocar os turbantes com o cabelo ainda, pra ele ir acostumando. E pedir, Nossa Senhora, me abençoa, me ajuda e tal. Aí eu fui para Belo Horizonte um dia, aí eu falava assim, filho, a mamãe pode ficar careca, né, e tudo. Não, eu não quero ver você careca. Aí que a trem apertava. Mas ela tava ali. Ela tava ali, que quem cortou meu cabelo, raspou, foi ele, meu marido. E depois, no outro dia, ele olhava para mim, é a carequinha mais linda do mundo. Eles beijam a careca da gente. E defende. Queria que eu saísse careca pra rua, sabe? Aí assim, mas isso aconteceu mais depois que a gente trabalhou bem a cabecinha deles, né? Porque até então ficou tudo muito tenso, né? Mas o sentimento que a gente tem, assim, pelo menos que eu tive, né? Não sei se da Lorena também, é que a gente estava se despindo, sabe? Todinha. Para uma vida nova ali, sabe? Sabe quando você retira a roupa para poder tomar um banho e renovar? Da mesma forma que a gente tirava, assim, que eu tirava a roupa e meus cabelos, né, caindo, eu tive que também raspar a cabeça, era como se eu tivesse me despindo e de todinha, tivesse largando toda uma vida para poder caminhar um caminho novo, um caminho renovado, um caminho, assim, de muita força. Então, ao deixar os meus cabelos, eu tive que deixar muita coisa ali com ele no chão também, né? E assim, graças a Deus que eu deixei, né? Que tudo que foi embora ali, que como o meu cabelo estava caindo, eu também imaginava também que o câncer também estava indo embora. Porque aquilo ali, ela me explicou, né? A médica me explicou que o remédio fazia tanto efeito que todas as células que tinham crescimento rápido, o remédio ia atacar. E como o cabelo é uma célula de crescimento muito rápido, então o cabelo estava caindo por causa disso. Então eu falei, se está caindo é porque o remédio está fazendo efeito. Então sempre assim, eu buscava a parte boa do processo. Então eu me agarrava e ainda me agarro até hoje, somente na parte boa. Porque eu falo, Arielle, que nenhum mal acontece na sua vida, Deus permite se não tirar um bem maior do que aquele mal. Né? Porque muita gente questiona, não, mas acontece com uma criança, o que uma criança fez para poder passar por um câncer tão novo? Porque enquanto vê adulto, parece que é uma coisa, entre aspas, mais normal, né? Mas quando a gente vê bebês, crianças novas ali, todo mundo, todas as crianças ali carequinhas, a gente sensibiliza mais. Então, assim, Deus permite as coisas na vida da gente por um bem maior. Se não for aqui na terra, é no céu. Você pode ficar tranquilo. Eu acho que é uma forma muito bonita também de ressignificar, né? Claro. Porque tem que ressignificar tudo isso que aconteceu. Eu falo muito sobre enxergar o copo meio cheio, ao invés de enxergar ele meio vazio. Né? A gente tem uma vida tão cronometrada hoje em dia, que a gente não tem tempo para nada, que às vezes a gente não para agradecer essas coisinhas pequenas que a gente só percebe quando vem um impacto muito forte na vida da gente, quando algo acontece, né?
E a gente tem tanta bênção todos os dias. Todo momento. Só de abrir o olho de manhã e Todo momento. sentir o ar entrar, né? Todo Então, momento. mas a gente se apega muito às coisas ruins que acontecem com a gente no dia a dia, né? Às vezes você teve um dia lindo e no final do dia você bateu o dedinho na cadeira. Acabou o seu dia. Acabou, nossa. E lembra só daquilo, né? Lembra a só gente tem daquilo. que trabalhar muito. O potinho da gratidão é uma forma que a gente encontra lá em casa sempre de colocar os papeizinhos lá e agradecer. Né? Eu falo muito isso pro Miguel, pro meu marido. Falo, olha, a gente passou o dia hoje, ninguém ficou doente, nenhum acidente aconteceu, todo mundo trabalhou, estudou e comeu, né? Então vamos agradecer por isso, que é coisa pior do que você passar um dia, que acontece uma multa no trânsito, uma doença tem que ir para o hospital, algo que te dê errado no trabalho. Então se passou ileso aquele dia, gente, tem mais que agradecer, né? Eu acho que tá aí, um dos propósitos é esse, sabe? Trazer pessoas, ter pessoas aqui que tragam esse tipo de conceito, né? Que mostrem esse outro lado, né? Que não mostre só a parte difícil, que não lamente, que não reclame, murmurinho o tempo todo, né? A gente sabe que é um processo muito difícil, qualquer doença né? A gente precisa normalizar, falar um pouco mais a respeito disso. Eu sei que vocês estão sempre dispostas, né? Estão sempre participando de tudo, isso é muito importante. A gente precisa de mais pessoas, né, que falem sobre isso, que se coloquem como exemplo também, para que outras pessoas percebam que é um problema, ele existe, e vamos fazer o que tem que ser feito para resolver isso, né? E existiu algum momento assim que foi a virada de chave, sabe, aquele momento que virou uma chavinha na vida de vocês? Olha, Arielle, assim, eu acho que eu já estava com a chave virada antes do diagnóstico, sabe? Por causa da minha mãe. Eu não tive tempo nem de respirar, né? Eu perdi meu pai com 5 anos, então eu tinha minha mãe como mãe, né, e pai ali, uma pessoa ali muito... Mãe já é importante, né? E quando a gente tem a maior parte da vida da gente com ela, ainda mais ainda então. E assim, eu estava tratando, né, junto com ela, a mulher, né, a única mulher de filha, mulher, então que tem mais afinidade, né, no tratamento e tudo, eu que levava para tudo. Então, a chave ali já tinha virado para mim, né, a gente não dá tanta importância para tanta coisa que não vale a pena nessa vida. Então, ela veio a falecer e depois, a hora que eu respirei, né, veio meu diagnóstico. Eu acho que o mesmo tranco que eu tive com a minha mãe, eu peguei e vim com ela, sabe? Mas é isso, eu acho que eu já vinha me fortalecendo antes do diagnóstico, né? E eu agradeço a Deus essa força, porque se não fosse ela, eu estava aí. Graças a Deus eu passei meu tratamento inteiro, sem um medicamento para dormir, sem um medicamento psiquiátrico, né, Lolo? Não tomo até hoje, eu consigo dormir, consigo alimentar. Eu sou muito, graças a Deus, certinho com as minhas atividades físicas, né? Nutricionista de formação, levo muito a sério, então tomo cuidado com os meus alimentos. E assim, não tem como eu não justificar tudo isso se não fosse a minha fé. Não tinha, porque o que a gente mais vê hoje é esse pessoal aí, né, não julgando, né, mas às vezes mergulhado em muitos medicamentos, eu acho que são necessários, mas a gente precisa ter um olhar assim, né, mais respeitoso com a gente, saber olhar, né, com essa questão do lado bom da vida, a gratidão, para a gente também não ficar tão dependente, né, de coisas que a gente pode passar sem. Bom, a gente vai falar mais um pouco a respeito dessa parte de cuidados, que eu acho que isso também é essencial. Que as pessoas entendam que tem todo um cuidado, que também trabalha na prevenção, né? Não só desse, mas de vários outros problemas também. Bom, a gente vai para o intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais assunto aqui para vocês. Cliente Mais Saúde, agora você pode pagar suas consultas com o saldo do FGTS. Isso mesmo, use o FGTS para suas consultas na rede Mais Saúde.
Basta solicitar sua consulta. A equipe Mais Saúde agenda tudo para você. Simples, rápido e sem gastar seu dinheiro. Consulta confirmada. Vá ao local agendado com sua guia de autorização. Mais Saúde, pagamento via FGTS. Fácil, prático e pensado para você. Agende sua consulta agora mesmo. Se você gosta de ficar bem informado e quer sempre a notícia em primeira mão, então o portal Informe Centro-Oeste é para você. Notícias a tempo e hora com fatos de Formiga e região, com texto objetivo e com qualidade, além da transmissão diária do jornal Informe Notícias. Faça como milhares de pessoas. Acesse informecentroeste.com.br e deixe para trás o seu velho jeito de acessar notícias. Informe Centro-Oeste. Informação rápida, objetiva e de confiança. Estamos de volta com o programa Informe Saúde, programa que cuida da sua saúde com muita informação. Hoje com 2 testemunhos aqui, assim, de encher o coração da gente, mas eu quero nesse momento agora também me colocar um pouquinho de lado como apresentadora, para a gente entrar numa parte de saúde, que eu acho que a Mirielle tocou num ponto que é muito importante. Quando a gente fala, né, a medicina convencional, ela atribui alguns fatores, né, como a obesidade, como o sedentarismo, a questão da alimentação, né, e aí eu vou trazer isso um pouquinho para dentro da saúde integrativa, que é onde eu tenho um pouco mais de fala a respeito, que a saúde integrativa, ela não enxerga o tumor, que é o que eu já falei aqui, ela enxerga o terreno biológico, onde aquilo se instala, né? Então a gente acredita que alterações acontecem ali, porque um câncer ele não aparece de um dia para o outro, por mais que seja um crescimento rápido, mas ele não aparece de hoje para amanhã, né? Então existem processos que levam ao aparecimento dele. E aí eu acho que falar sobre essa questão da alimentação é um ponto muito importante, né? A gente sabe que, por exemplo, o açúcar é o maior responsável quando a gente fala de tumores, porque ele alimenta, né, esses tumores. Então, agora eu vou pedir para a Mirielle, nutricionista, falar um pouquinho a respeito disso para a gente, de como essa alimentação, de como a atividade física, que você estava falando aqui para a gente, né, que você é muito correta com a sua atividade física, com a sua rotina, o quanto isso é importante para quem está vivendo o processo, para quem passou pelo processo, e para quem não quer passar por ele também, né? Para quem quer, de certa forma, prevenir. Porque essa sim é a forma que a gente tem de prevenir qualquer tipo de doença, né? Com toda certeza. Então, eu falo que o conhecimento, né, a base, né, por causa da nutrição, me ajudou muito no tratamento, né? Porque a quimioterapia acaba deixando a gente muito fraca, né, com o estômago muito ruim. Então acaba que ali a gente tinha acaba que os exames também ficam ruins, então a prioridade nossa, né, dos alimentos mais naturais, a retirada do açúcar, das farinhas brancas, porque assim, aquela questão de alimentos industrializados já fazia tempo que eu não comia, né? Eu falo que eu comia na época da faculdade, mas depois que eu me formei, eu evitava muito, né? Principalmente os embutidos, que a gente sabe, né? Que causam, né? Por causa da quantidade de conservante, corante, aromatizante, tudo que é anti. Então, a gente tem aí muitos artigos científicos, muita comprovação científica, que para quem tem a propensão em desenvolver um câncer ajuda a desenvolver mais. A gente sabe que o câncer não é só um motivo, né? A gente tem motivos genéticos, a gente tem motivos ambientais, a gente tem alimentares também, enfim. Mas a alimentação está nas nossas mãos. Então, sempre levei muito a sério. Durante o tratamento, né, fiquei fiel ali ao suco que a gente batia, né, Lorena?
a gente fazia aqueles sucos mesmo com raízes, tubérculos, fazia o uso de chá, de também especiarias como gengibre, a gente usava muito as frutas para poder, né, ter uma alimentação mais limpa e mais livre de açúcar e de coisas industrializadas. Então, porque assim, ó, se a gente ficasse muito fraca, a gente não poderia ter outra sessão de quimioterapia. Então, a gente não tinha outra saída. Né? A gente tem realmente de se turbinar com o que a gente tem de alimentos mais saudáveis para a gente chegar pronta para fazer as outras sessões. E acaba assim, que todo aquele processo de alimentação mais saudável que eu já tinha, mas a gente ainda tem que levar isso, né, para o resto da vida. Não dá só para ficar com alimentação saudável lá e depois largar e continuar o caminho também, esbanjando aí qualquer coisa. Claro, eu como um doce, tomo um sorvete, um picolé, às vezes, né, como uma pizza e tudo, mas não deve ser rotina para mim e não para ninguém. Né, a gente tem aí os momentos de uma festa de aniversário, de uma festa, de uma comida no parque, de uma viagem que você vai fazer, mas eu falo que o alimento que entra para dentro da sua casa, que você come ali rotineiramente, é ele que vai fazer a diferença, né? Então é esse alimento que está no seu armário, que está na sua geladeira, que você vai lá e compra para levar para dentro de casa, que você tem que prestar mais atenção. Então fez uma diferença muito grande no decorrer do meu tratamento, e eu tenho certeza também que agora, após o tratamento e na continuidade, está fazendo muita diferença também. Então vale muito a pena ter esse olhar para alimentação saudável. Você acha que isso ajudou muito, Lorena? Ajudou muito, muito, porque a gente acaba ficando, nós a me falou, né, meio não, fraca, tem algumas coisas que não desciam, né, Mi? Tem hora que não descia quase nada, e tem umas restrições alimentares também que a gente tinha que ter, né, Mi? Sim, com coisas alguns ácidas, a gente já não podia, então a gente tinha que suprir de outra forma, né? Vocês chegaram a tomar algum tipo de vitamina, de suplemento? Tem alguma coisa disso fez parte do processo de vocês? Não, suplemento não, a gente... Mais pelos nutrientes da alimentação. Da alimentação mesmo, Sim, né? Até sim. porque a gente sabe que o organismo da gente consegue absorver mais é aquilo que é o natural. A gente tem a parte da suplementação, mas entre um comprimido e um legume ou uma fruta, ou aquilo que é mais natural, então a opção é essa, então foi o que a gente deu mais prioridade. Eu acho que é importante ressaltar a questão do depois, né? Porque às vezes durante o tratamento a pessoa está empenhada, né? Está focada naquilo, e quando passa, relaxa, né? E a gente precisa pensar de uma forma geral, porque eu falo muito sobre consciência alimentar, né? Que é aquilo que a qualidade e a quantidade das coisas que a gente come, é realmente isso, que as coisas não sejam rotineiras, que o rotineiro seja o nosso básico, que é aquilo que faz bem pra gente, né? E o de vez em quando seja aquilo que às vezes não faz tão bem, mas que também a gente é humano, né? A gente precisa se permitir, não dá para se privar o tempo todo, né? Nós estamos vivendo num mundo de intolerantes, né, as pessoas muito intolerantes a alimentos, sensíveis a alimentos, eu me coloco nesse meio porque eu sou também, mas eu falo que foi uma benção muito grande ter descoberto isso, a minha intolerância, porque ela resolveu vários outros problemas que eu tinha, então eu não reclamo dela, eu agradeço porque me ajudou muito com o resto, mas a gente precisa buscar um pouco mais essa prevenção de saúde através dos nossos meios naturais, que é o movimento, que é a alimentação, e a nossa parte mental, né? Nossa parte emocional, que eu acho que é muito importante. Vocês tiveram algum acompanhamento, alguma coisa nesse de profissionais que acompanharam durante o processo de tratamento? Eu tive no início, eu tive um acompanhamento psicológico, mas eu não dei andamento. Não dei, a gente também fica com muitos compromissos, né? Muitos exames e tudo, mas na época que eu senti necessidade, eu busquei sim, acompanhamento psicológico, que foi muito importante. Mas aí depois no momento que eu vi que eu poderia andar, né, sozinha e também não estava com tanta necessidade, eu acabei caminhando só. Mas depois do tratamento que passou, né, que eu tive também o outro processo, eu busquei de novo e agora eu tô novamente só. Aí a gente fica assim, a gente busca,
vai, renova, reforça, aí depois a gente anda. Acho que é assim, né? Eu não tenho uma dependência assim de terapias, mas quando eu vejo que eu estou precisando, eu não fico sem buscar, não. Acho que ninguém pode ficar sem buscar, porque a gente sabe direitinho quando está precisando. E a gente não pode deixar isso ficar crescendo, né? A gente tem que atacar logo que começa. Cortar o mal pela raiz. Cortar o mal pela raiz e lá é como se a gente fosse pegar um carregador do celular, abastecer e pronto, né? Aí dar as coordenadas. Eu sou muito prática, sabe, Arielle? Às vezes ali numa sessão ou duas já tem uma orientação. Já resolveu o seu problema? Já resolvo. Então, eu sou mais ou menos assim, eu não fico cozinhando, que negócio não. Mas assim, eu não deixo de procurar no momento que eu preciso. Isso aí, graças a Deus, eu me... né, eu não tenho essa dificuldade, não. Eu também fui com meus próprias pernas, né? Antes do diagnóstico, eu sempre fiz um curso de autoconhecimento pela internet, né? Você tem até um grupo, não tem? Tem um grupo. Tem um grupo. Exatamente. Que apoia outras pessoas. Tem um grupinho que apoia. E aí eu venho até hoje. Tem mais de 5 anos que eu faço esse curso, né? Mas eu acho que quem precisa mesmo tem que ir atrás, né? A gente tem que achar o nosso equilíbrio ali, sabe? Aonde que é, né? Com certeza, né, em coisas que vão agregar, né? A gente não pode ir para coisas que vão atrapalhar, porque também tem muito disso, né? Tem gente que, às vezes, né, procuram coisas que vai confundir a cabeça da gente, então tem que ter muito cuidado. Mas aonde a gente for buscar, né, se for coisas que vão agregar, igual a Lorena tem o grupo, né, de meninas lá e de autoajuda, isso faz bem para ela, então achou. Né? Então, cada um tem Eu comecei na igreja, tem 9 catequizandos, sabe? Eu sou catequista hoje, então é uma coisa assim que eu já mexo com crianças no consultório, né? Então, na igreja eu também busquei as crianças, então é um momento que eu tô ali com elas, né? Trabalhando a palavra, ensinando para a primeira Eucaristia. Esse ano eles já vão fazer a primeira Eucaristia, então quando eu comecei com eles eu ainda estava com lencinho. E estou até hoje na caminhada com eles. Então, isso me fazia bem, me faz bem até hoje. E eu vou buscando, né? O que está me fazendo bem ali, que é o certo, eu vou indo. E eu levo pessoas também comigo. Agarro todo mundo e vou. Mas eu acho que de fazer uma terapia, de um psicólogo, um curso de autoconhecimento, é independente.